Alô pessoal, vamos para o resumo da semana de 4 a 10 de janeiro de 2021. Essa semana lá o blog Diário dos Beatles decidiu contar a história do assistente e amigo dos Beatles, o Mal Evans, que foi morto no dia 5 de janeiro de 1976, completou 45 anos. E eu tinha falado que ia botar em 6 partes, mas na verdade vai até 8, porque a história que esse homem tem é muito grande. Era diário, deixou filmes, em todo lugar Mal Evans estava, desde o início, entende? O cara era segurança, trazia café, montava equipamento dos amplificadores. Se vê fotos dele montando a bateria, o amplificador e tudo. Vê ele segurando algumas garotas que tentam invadir o palco. Quer dizer, o homem tinha uma tremenda história, né? Mal Evans era alto e muito forte, e Peter Brown, membro da equipe de Ives, escreveu depois de Evans como uma gentileza, mas ameaçadora aparência jovem. Evans contribuiu para muitas gravações dos Beatles e apareceu em alguns dos filmes que eles fizeram. Os Beatles pararam de fazer show em 1966, mas Evans continuou ajudando a banda e trabalhando com eles no estúdio. Felizmente, Evans foi morto pela polícia no dia 5 de janeiro de 1976, em seu duplex alugado em Los Angeles. Os oficiais foram chamados quando a sua namorada ligou para a polícia e disse-lhes que Evans estava confuso e tinha uma arma. Na verdade, Evans estava meio depressivo por causa da separação com a esposa, apesar que ele estava com a namorada. A polícia acreditava que o rifle de ar de Evans, que ele estava segurando, fosse um rifle, e atirou e matando. Primeiro ele fez amizade com George Harrison, que apresentou o nome de Evans para o gerente do Cavern Club, Ray McFall, quando ele precisava de um porteiro. Evans, de 27 anos de idade, foi aceito, mesmo que ele usava uma grossa armação para os óculos, principalmente do seu tamanho, que foi um ativo, quando segurava as inúmeras folhas na porta do Cavern, e mais tarde como um guarda-costas oficial para eles. Mais tarde, ele foi apelidado Gentle Giant ou Big Mal. Em 1962, Evans escreveu seu diário. Você vê que já vem anos que ele vem escrevendo nesse diário. Uma das folhas aparece lá no Facebook, que é onde ele fala da sessão de fotos, no dia 8 de agosto de 1969. Evans escreveu em 1962, um ano maravilhoso, como ele tinha Lily, sua esposa, seu filho Gary, uma casa, um carro, e ele estava trabalhando no Clube Cavern, quando ele escreveu um diário da União dos Engenheiros dos Correios em 1963, que também tinha informações sobre a lei de homem e as taxas de remuneração dos Correios. Esse era o diário do Mal Evans. Evans teve muitas funções. Além de atuar como guarda-costas, ele foi enviado para comprar qualquer coisa que eles precisavam, como ternos, botas, refeições ou bebida. Se John Lennon disse meias mal, Evans tinha que correr para um local na loja Spencer e comprar 6 pares de meias de algodão para ele. Em 1967, Evans escreveu em seu diário que ele comprou para o Ringo algumas cuecas para sua visita ao médico. A memorabilia dos Beatles está em demanda contínua, mas um conjunto completo de autógrafos por todos os 4 pode ser falsificados, porque Evans e Neil Armstrong usavam para assinar muito desde quando John, Paul, George e Ringo estavam muito ocupados. Muitos dos autógrafos, imagina, você está com um autógrafo em casa, caramba, eu tenho um autógrafo do John Lennon. Muitos eram falsificados pelo Mal Evans e pelo Neil Armstrong, porque era tanta gente atrás dos Beatles e pedindo autógrafo, que o Mal Evans e o Neil Armstrong aprenderam a fazer a assinatura deles, então falsificavam. Até a tia do John Lennon, a tia Mimi, até a tia Mimi já fez isso. Uma pessoa que visitou a tia Mimi achava que tinha autógrafo
do John, quando a tia me deu, e na verdade, anos depois, através de um especialista, falou que era falso e provavelmente deve ter sido feito pela tia Mimi. Só para tu ver como eram aquelas coisas. Os Beatles começaram a sua primeira turnê europeia em janeiro de 1964 e Evans foi autorizado a levar a sua esposa e filho com ele, mas foi envolvido em uma grande briga com fotógrafos enquanto em Paris estava protegendo eles. O associado de Epstein, Alistair Taylor, uma vez perguntou por que ele estava dirigindo uma limusine Austin Princess ao invés de um Daimler, Bentley ou um Rolls Royce. Os Beatles foram forçados a escolher um Austin, como explicou Evans, porque eles tinham testado todos os carros para ver como seria escancarar as portas abertas para eles, literalmente, quando tinham que mergulhar dentro do carro para escapar dos fãs. Exatamente. Quando eles terminavam os shows, eles se jogavam para dentro do carro. Praticamente mergulhavam dentro do carro. Porque se ficassem ali, até o carro ia sair triturado. Em Filipinas, então foi um troço foi mais interessante. Em julho de 1966, os Beatles visitaram Filipinas e, sem querer, esnobou a primeira-dama da nação, Imelda Marcos. Depois da rejeição, foi transmitida pela televisão filipina e rádio. Toda a proteção policial para os Beatles desapareceu. Quando a TV exibiu, falando, os Beatles esnobaram a primeira-dama, não sei o quê. O grupo e sua comitiva teve que fazer o seu caminho para o aeroporto de Manila por conta própria. Apesar que isso aí nem esnobaram, mas na verdade eles nem sabiam que foram convidados, né? Para a Imelda Marcos, ela achou que foi uma maluca, né? Que praticamente disse que esnobou ela. No aeroporto, Mal Evans foi espancado e os membros da banda foram empurrados por uma multidão hostil. Assim que o grupo embarcou no avião, Tony Barrett e Mal Evans foram retirados para fora. E Evans diga a Lily que eu a amo, pensando que ele estava prestes a serem presos ou mortos. Brian Epstein foi obrigado a devolver todo o dinheiro que a banda havia conquistado nos shows que eles fizeram lá, enquanto eles estavam lá, antes de ser permitido no avião. Isso é só para imaginar o terror que foi. Na primavera de 1967, logo que foi concluído o Sgt. Pepper, Mal Evans voou com Paul McCartney em Los Angeles para ver a então noiva de Paul McCartney, Jane Ash. Eles estavam noivos. Acabou não concluído, né? Porque a Jane chegou em casa e chegou lá no local e encontrou Paul McCartney na cama com outra mulher, né? Que era uma figurinista da Apple, que estava atuando com a companhia de teatro Old Vic. Os três fizeram uma viagem para as Montanhas Rochosas, voltando para Los Angeles no jato de Frank Sinatra. Saímos de Denver e Learjet de Frank Sinatra, que muito gentilmente nos emprestou um belo trabalho, um estofamento de couro preto escuro e, para nosso deleite, um bar bem abastecido. Quando eles estavam de volta em Los Angeles, eles foram convidados a visitar a casa de Michelle e John Phillips do Mamas and Papas. Brian Wilson foi lá mais tarde, como estava trabalhando no álbum Smile dos Beach Boys, que acabou não saindo. Evans escreveu sobre cantando On Top ou Smoking com Paul McCartney e Brian Wilson, mas não ficou impressionado com a atitude de Brian Wilson de vanguarda para a música. Brian Wilson, então, por um amortecedor sobre a espontaneidade da coisa toda, andando com uma bandeja com copos cheios de água na tentativa de organizá-lo em algum tipo de sessão. Após as gravações de Magical Mystery Tour, Mal Evans viajou para Nice com Paul McCartney para filmar The Fool on the Hill. Apesar de Paul McCartney partir sem bagagem ou de um passaporte, McCartney diz: "Você sabe quem eu sou?" Mas ele e Mal Evans não foram autorizados a entrar no restaurante do hotel em Nice e tiveram que comer o jantar no quarto do Mal Evans, porque o dinheiro que eles tinham com eles tinha sido gasto em roupas. E a News, que é a empresa do Brian Epstein, era para mandá-los mais, e eles arranjaram um crédito durante 2 noites em uma boate.
Aproveitamos a nossa posição de crédito como o dinheiro que ainda não tinha chegado da Inglaterra sobre a visita para o clube na noite anterior, e a notícia se espalhou. E o lugar estava lotado. Agora, Paul, sendo uma espécie de pessoa generosa, tinha acumulado bastante a conta de um bar, quando o gerente do clube chegou a exigir que pagássemos imediatamente, explicando que Paul quem ele era e o que tinha acontecido. Ele respondeu: "Você tem que pagar a conta agora ou eu chamo a polícia." Certamente parecia que íamos ficar jogados na prisão. Foi irônico sentados em um clube com um milionário incapaz de pagar a conta. Isso é tudo tirado de várias histórias do Mar Evans. Tem várias. Tem várias partes. Hoje, na segunda-feira, foi postada a parte 7, amanhã a parte final. Então tem muitas histórias do Mar Evans contando do que aconteceu durante a passagem dele. É coisa pra caramba. Não tinha como eu colocar parte 1 ou só parte 2, entende? Então era muita coisa. Porque aonde esse cara estava, os Beatles estavam. Ele era praticamente um faz-tudo lá dentro. A história mais triste foi ele ter sido morto e não só isso, né? Ele ganhava muito pouco. Os Beatles pagavam ele de forma miserável mesmo, pagavam muito pouco. Só para tu ver, isso é tirado do diário do Mar Evans, onde ele fala sobre o Sgt. Pepper. Sgt. Pepper soa bem, mas Paul me diz que eu vou receber os royalties sobre a canção agora, talvez uma nova casa. Em 2 de fevereiro, ele escreveu, de 1967, gravação de voz sobre o Capitão Pepper. Todos nós 6 fizemos o coro no meio, trabalhamos até meia-noite. Keith Batman, autor de The Beatles of the Records, um livro, se refere a uma gravação em fita de Mar Evans falando pouco antes de sua morte, em que Evans reiterou algumas das declarações feitas no diário, confirmando. De acordo com Batman, Mar Evans foi solicitado no momento que seria um problema por não ter sido creditado como Lennon e McCartney. Mar Evans não recebeu os direitos autorais e permaneceu recebendo apenas 38 libras por semana, equivalente a 514 libras hoje, até o fim da vida. Quer dizer, os Beatles pagavam miserável, né? Não é todo título amigo dos Big Mal, amigo dos Beatles, porque de tudo o que o cara fez pela banda, o cara foi amigo mesmo, né? Tem outro post, que é o único da semana, além de contando a história da trajetória do Mar Evans com os Beatles. Paul McCartney revela os segredos por trás de escrever A Day in the Life e Jet com Nile Rodgers, que é o cara da banda Chic, né? No dia 8 de janeiro, Nile Rodgers, o grande produtor e líder da banda Chic, conversou com Paul McCartney em seu programa Deep Red Morning Radio pela Apple Music. Aí Paul McCartney falou sobre a Jet. Eu estava na Escócia e foi um bom dia. Eu estava em uma pequena fazenda lá. Então um dia levei meu violão para o campo e subi essa grande montanha. E eu encontrei este lindo lugarzinho. Eu estou apenas inventando uma música e o que me veio à mente é que tínhamos um pequeno pônei para as crianças, que se chamava Jet. Um pequeno pônei preto. Então pensei, ok. Aí cantando Jet, apenas gritei isso e toquei um acorde na A. Jet. Então eu consegui um pouco de ritmo. Então eu comecei a pensar sobre essa coisa de quando Linda e nós casamos, você sabe, eu tinha que lidar com o pai dela. Ele era um grande homem, um homem adorável, mas definitivamente era uma figura paterna. Ele poderia ser um pouco sério, um pouco restritivo. Então toda essa ideia veio à minha mente, sobre a letra. Seu pai era um sargento-mor,
Aí comecei a seguir aquela faixa cantando Jet. Aquela vez você disse a ele que ia casar em breve, eu simplesmente inventei essa letra, fui inventando. É amplamente fictício, então chega ao refrão e eu vou por algum motivo e eu realmente não tenho ideia de onde isso surgiu. Eu fiz isso a meta é latim para mãe. Não sei por que enfiei isso. Talvez seja apenas uma palavra de que eu goste. Acabou de se desenvolver e quando descia daquela montanha com meu violão eu tinha a música terminada. Então essa é a musiquinha maluca. Realmente, se você analisar, é sobre um pequeno pônei preto e alguns problemas conjugais e uma mãe latina, porrindo, misturados em um só. Agora há um caso em que as pessoas podem decidir o que pensam que isso significa. O resto da entrevista, que está lá no blog, ele fala sobre detalhes de como escreveu a Day in the Life, como é que ele orquestrou, como é que foi o acorde final, como é que foi a gravação do acorde final da faixa. Ele explica em vários detalhes, entende? Então tá lá no blog, que é isso aí. Bem, é isso aí, pessoal. Para a semana, mais resumo do Diário dos Beatles, que está lá no blog, que é a principal, onde boto as histórias, as notícias, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, entende? Estão sempre lá com bastante informação. Até lá e abraço a todos.